Fecha a porta aí pra mim, por favor. Boa tarde, gente. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Gabi, agora é de verdade. Deixa eu colocar a luzinha aqui que eu esqueci. E aí fica mais claro o meu ring light. Tem que usar, né, gente? Para ficar profissional. A Raquel entrou, o Alexandre também. Ótimo. Muito bem, bem-vindos. Então, hoje nós vamos conversar aqui com o Alexandre Nogueira, do Colégio Ângulo Módulo, amigo, parceiro, muito bacana. Então, ok, liguei a luzinha, agora sim. Ok, então vamos lá, deixa eu enviar o convite para o Alexandre, a Gabi. Entrou a Raquel, boa tarde. Vamos falar sobre volta às aulas no ensino particular, né? Na rede de ensino particular. Então, peraí, deixa eu aqui desativar, ativar. Alexandre, vê se você consegue me enviar o seu convite. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Você aqui entrou, consegui convidar, ok, Alexandre convidar, ok, será que foi concluir? Deu, acenou, vamos ver se consegue aí o Alexandre entrar e contar pra gente. Acho que foi, né? Ok, Alexandre, convidar. Peraí. Convidar. Ou me envia o seu convite aí. A hora deu certinho, que nós fizemos o teste. Boa tarde. Boa tarde, Luciana Prado, a Gabriela, agora foi. Tá melhor? Ok. Agora ele está entrando. Entrar ao vivo com o Alexandre. Então vamos conversar um pouquinho. Olá, agora deu certo. Agora tá valendo. Bom dia, Bruna. Agora foi. Bem-vindo, Alexandre. Obrigada por aceitar o convite. Faz um tempinho que é para a gente conversar, bater esse papo aqui, né, de um assunto muito importante, que é o volta às aulas. Voltou, mas a gente estava com a esperança de ser presencial, mas voltamos a fazer remotamente. Esse ano, acho que o que você acredita que vamos continuar desse jeito. Me explica como que está acontecendo aí no Colégio Ângulo Módulo. Então, bem-vindo. Fala um pouquinho de você também, né? Se apresenta para o pessoal aí. Primeiro, bom dia a você, Bruna. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Alexandre Nogueira, sou um dos sócios e diretor-geral do Colégio Ângulo Módulo de Caraguatatuba. E é difícil fazer previsão em se tratando de Covid. Eu acho que a gente tem que, claro, pensar a longo prazo, mas viver cada dia, cada momento, porque a gente é o tempo inteiro surpreendido com novidades. É sempre importante estar acompanhando tanto a evolução da pandemia como a regulamentação para que e os atores da escola, professores, famílias, alunos, para que, cercado dessas decisões, a gente possa tomar a decisão do dia. Não tem a decisão permanente, a decisão de sempre. Na verdade, só talvez te corrigindo, nesse momento, as escolas em Caraguatatuba elas estão autorizadas a funcionar de forma híbrida, portanto, tanto de forma remota como de forma presencial. O decreto municipal permitiu, facultou às escolas essa opção, diferente de algumas outras cidades. Então, nós estamos funcionando de forma híbrida, tanto presencial como à distância. Fizemos um apelo para as famílias
que tivessem opção, que evitassem enviar seus filhos nesse momento mais agudo da crise, e fomos acolhidos nesse apelo, né? Obviamente as famílias estão também sintonizadas com as notícias, e a gente tem tido um contingente muito pequeno de alunos assistindo presencialmente nesse momento, nas últimas semanas, na verdade. Ótimo. E aí, como que está funcionando? Porque, assim, o Colégio Anglo Modo, ele tem desde o berçário até... Como que é separado? A gente tem o fundamental, ciclo, séries iniciais e séries finais, o fundamental 1 e 2, e o ensino médio. Nós temos uma parceria, mas nós não somos os proprietários, os responsáveis do módulo de educação infantil. É uma escola de uma parceira nossa, a Lilian. Na verdade, a pandemia ela afetou diferente o sistema, né? Então, tem escolas que estavam mais preparadas para transmitir online, tem escolas que estavam menos preparadas, tem famílias que dispõem de melhores recursos para acompanhar, famílias que dispõem de menos acesso, por exemplo, à internet, é um pré-requisito, né, para alguns modelos, e diferentes faixas etárias também. As crianças, elas estão... existe uma dificuldade maior, justamente por terem menos autonomia. Isso acaba demandando das famílias um engajamento maior naquelas questões mais básicas, muitas vezes. Então, para a educação infantil, essa adaptação, de fato, foi muito mais difícil. Nós, na nossa realidade, da nossa escola, as turmas iniciais do Fundamental 1 também tiveram uma dificuldade, mas hoje está todo mundo bem escolado, né? Então, se conectar, conectar ao plural, isso tudo são questões que as crianças ganharam mais autonomia, e como toda habilidade, você precisa treinar, e a prática ela desenvolve o foco, desenvolve a atenção. Então, ainda é um desafio, mas eu acredito que a gente esteja em outro patamar, tanto a escola como as famílias. Perfeito. Agora, conta assim, como que está esse ensino híbrido? Eles vão algum dia para a escola e tem atividade, como é que fala, online, remoto? Quantas vezes que está? Como que foi esse volta às aulas com vocês? Comparado ao ano passado e esse? Tá, são duas perguntas, na verdade três aí. Em primeiro lugar, a lei autorizou a volta às aulas, seguindo os protocolos sanitários do Plano São Paulo, e dentro de um limite de alunos, de acordo com as fases do programa. Então, na fase emergencial que nós estamos, na fase vermelha e na fase laranja, as escolas estão autorizadas a ter de forma presencial até 35% dos alunos matriculados. Então, esse é o limite. Na nossa realidade, nós temos praticamente 2/3 dos alunos cujas famílias autorizaram a volta, 1/3 que não autorizou. Nós conseguimos, então, organizar um rodízio de turma A e B. Esse rodízio se conclui ao longo de 2 semanas. Então, numa semana, a turma A vai segunda, terça e quarta. Na outra semana, ela vai quinta e sexta. E a turma B, vice-versa. Então, essa turma se alterna e, ao longo de 2 semanas, se conclui esse revezamento. As aulas são transmitidas de forma simultaneamente. Então, os alunos que estão presencial, eles estão ali ao vivo, interagindo com o professor, porém também com os seus celulares, porque o ensino híbrido, como a gente está chamando, ele acabou impondo uma série de restrições metodológicas. O professor tem uma parte da turma ali, 1/3, e 2/3 em casa. Então, até a própria mobilidade física do professor em sala de aula, ela fica restrita. Ele tem um espaço delimitado, né, dentro do qual ele pode se movimentar. O que funciona melhor é ele ficar sentado,
que é totalmente diferente do que seria recomendado dentro de um contexto do presencial, quando circular é importante, mas no caso do híbrido, ficar sentado é o que funciona melhor, é quando a captação de som é melhor, é quando exatamente o espaço de lousa e de projeção dele fica melhor assertivo, e os próprios alunos presenciais, que estão presenciais, eles também precisam dos seus dispositivos, porque muitas das atividades elas são desenvolvidas de forma digital. Então, essa acho que é a primeira pergunta. Você fez uma outra pergunta de como é que foi a volta. A volta nós tivemos que nos debruçar simultaneamente sobre duas pautas. Uma pauta pedagógica, que é como estruturar o ensino híbrido, e para mim foi mais difícil voltar ao presencial de forma híbrida do que foi migrar para o 100% digital. Então, nós tivemos que fazer uma série de investimentos, equipamento, ampliar a banda de internet. Nós, na verdade, temos dois planos de internet hoje, temos redundância, porque se tiver oscilação de uma internet, a gente tem a outra para manter estabilidade e estabelecer essas diretrizes de espaço e como que o professor deve se portar dentro de sala de aula. Então, essa foi uma pauta pedagógica. E, paralelamente a isso, uma pauta de segurança. Nós sempre tivemos uma preocupação com questões de segurança, brigada de incêndio, treinamento de primeiro socorro, simulações de evacuação em caso de incêndio, mas a questão do Covid trouxe uma agenda muito forte de segurança. Eu acho que a gente passa mais tempo falando de segurança do que falando de pedagogia, de processo ensino-aprendizado. Infelizmente, isso consome muito da energia dos gestores como um todo, minha em particular. Então, está sendo um desafio permanente. Nós, primeiro, como é que foi essa volta? Nós primeiro organizamos um comitê de gestão de risco, porque não dá para se fazer isso sozinho. Então, nós juntamos a equipe pedagógica e os principais gestores de TI, secretaria, de recursos humanos, de infraestrutura. A gente se reúne ordinariamente, no mínimo uma vez por semana. Depois, fomos estudar a legislação e buscar referências externas de outras escolas para ver boas práticas que podiam ser adaptadas para a nossa realidade. E, a partir daí, foi botar a mão na massa. Então, comprar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para toda a equipe, máscara, viseira, luva para a equipe de limpeza, álcool em gel, papel toalha, totem de álcool. Então, toda uma adaptação de infraestrutura. Estruturar os processos. Então, como que é o processo de limpeza, horário de limpeza de cada sala, os protocolos de entrada, treinar a equipe e envolver a família, né? Então, porque não adianta também você estar com a sua equipe preparada, porque o risco vem de fora. A escola não é uma bolha, o Covid ele vem de fora. Então, no envolvimento da família, nós primeiro começamos 100% digital, no dia 25 de janeiro, esse ano, e compartilhamos com a família um guia de orientação de todos os procedimentos de segurança que deviam ser adotados pela família, desde medir a febre do filho diariamente pela manhã, verificar caso ele tenha algum sintoma de gripe ou contato com alguém que tivesse, não enviar a criança, até o trajeto para a escola, chegada na escola e assim sucessivamente. Fizemos uma série de palestras orientando as famílias em relação a esse guia. Depois fizemos uma enquete com as famílias, não só para questionar aqueles que tinham a intenção de voltar, mas também para avaliar uma série de questões, se os alunos tinham comorbidade, se alguém na família tinha comorbidade, se viria com transporte particular ou faria uso de transporte coletivo, coisas desse gênero para a gente poder entender e gerenciar o risco. A partir da realização da enquete,
nós demos um prazo para as famílias entregarem um termo de autorização, e a entrega desse termo de autorização é a condição para que os filhos participem do rodízio das turmas de revezamento. Com os termos entregues, nós organizamos as primeiras turmas de rodízio e fizemos palestras para os alunos, sempre na semana que antecedia a volta deles. Então, a mesma história, repetindo o discurso dos protocolos de segurança que deveriam ser seguidos. E essas turmas de rodízio, elas se atualizam a cada 2 semanas, né? Então, a cada 2 semanas, as famílias têm a oportunidade de enviar um termo de autorização e ter os seus filhos incluídos no revezamento. É assim que a gente está trabalhando. Muito bom. Então, assim, foi também um desafio, um grande aprendizado para os gestores, porque ninguém nunca viveu essa situação, então a gente teve que reaprender com a segurança, que é o que todo mundo preza, além da qualidade do ensino, do aprendizado aí dos alunos. Enfim, então foi esse reinventar, mas com todo o padrão, com toda a ordem, envolvendo todos. Eu acho que isso é importante, né? A família, o aluno e os colaboradores. Olha, tem bastante gente que chegou aqui, Alexandre da live, quero agradecer aí, ó, a Luciana Prado, Tato Ferreira, Rinaldo Arteiro, Natan Nogueira, Giovana, Gustavo, Ana Paula, Magaissa e fez uma pergunta. Boa tarde, Alexandre. Com relação ao uso de tecnologias e aprendizado no Colégio Módulo, qual a sua avaliação dos novos modelos com relação à eficácia? Aí fala um pouquinho, então, do aprendizado, tecnologias. Além das aulas serem, como é que fala, online, na hora que está acontecendo, o aluno acompanhando em casa, o que mudou? É lives? O que eles têm que fazer de diferente aí? Primeiro que, de algum modo, nós somos uma escola do sistema anglo, então nós já tivemos uma vantagem em relação a algumas escolas, porque independente da pandemia, nós já tínhamos um entendimento de uma tendência pelo ensino híbrido, que é o uso de tecnologias como apoio e personalização do aprendizado. Então, o Anglo já conta com uma plataforma, os alunos do Fundamental 2 e Médio e os professores já tinham o uso dessa plataforma, obviamente como um apêndice, né? E o ano passado, com o advento da Covid, aquilo que era um extra se tornou o principal. Mas dentro da nossa plataforma, que é o Plural, o material já está totalmente embarcado de forma digital, as atividades, e uma série de recursos digitais. Então, laboratórios de ciências, atividades de matemática, todo um conjunto de ferramentas que permitem a contextualização da atividade em sala. Agora, o que eu acredito que não tenha mudado, mas continua um desafio, era um desafio no presencial e continua um desafio no digital, é que a boa aula é aquela em que o professor ele introduz o assunto de algum modo, ele cria um gancho que provoca curiosidade, ele faz uma contextualização daquilo que ele vai trabalhar, mas que no decorrer da aula ele permite o protagonismo do aluno. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. E as competências mais sofisticadas, elas se desenvolvem pelo esforço do aluno. Então, você não ter apenas uma palestra do professor, na qual o aluno é um agente passivo, que só precisa ouvir, mas um processo de ensino-aprendizagem, na qual o aluno precisa usar processos cognitivos mais sofisticados. Ele precisa pensar, ele precisa debater, ele precisa resolver um problema, ele precisa contextualizar alguma coisa que ele viu numa outra realidade. Isso é o que, de fato, faz aprender. Então, isso já era um desafio para nós e para todas as escolas no presencial, e esse desafio ele fica ainda maior porque a gente está fora da nossa zona de conforto, né? O professor ele estava ganhando experiência para fazer isso dentro de sala de aula e agora ele precisa fazer isso na internet, em que o aluno muitas vezes fecha a câmera. A gente está falando de protagonismo de aluno, e o que a gente tem é um aluno que fecha a câmera. E ele tem motivos genuínos para fechar a câmera, né? Ele tem medo do cyberbullying, ele tem, o jovem, o adolescente, ele tem uma autoestima em construção, ele tem receio da imagem dele na tela. Às vezes ele fica constrangido porque o espaço da casa dele talvez não seja o mais adequado, ele fica
constrangido em compartilhar. Então, os motivos pelos quais ele não abre a câmera são genuínos, a gente entende, mas é um desafio adicional para o professor conseguir construir esse protagonismo. Então, não é fácil. Olha, eu estou dando risada aqui porque eu também dou aula na faculdade no mundo, e é todos esses desafios. Acho que independente, claro, os menorzinhos, né? Você tem que interagir, contar histórias, e aí cada etapa, enfim, vai aumentando a idade, é um desafio novo de como humanizar essas aulas remotas. E eu falo que eles não, antes na sala de aula você conseguia ficar 1 hora falando, agora de forma, né, remota a gente consegue ficar meia hora no máximo ele prestando atenção. Então tem que trazer atividade, tem que provocar ao máximo e tem que fazer eles colocarem a mão na massa do jeito deles, usando as tecnologias, enfim. Outra pergunta que apareceu aqui, Alexandre, com relação à participação da família no processo atual. Qual a sua avaliação? Eles dão um retorno? E a Carol Maia, minha prima, também falando que a maioria dos ensinos das escolas particulares estão já há tempo com esse ensino híbrido e isso veio para ficar? Então, são essas duas perguntas. A participação da família eu acho que é fundamental, né? Uma boa aprendizagem, ela acontece quando há o engajamento do aluno, da escola e da família. Quando o aluno é maduro, ele vai, apesar da escola e apesar da família. Agora, quando o aluno é mais imaturo, a participação da família, no sentido de disciplinar, né, para que o aluno tenha hábitos de estudo, ele tenha um espaço de estudo organizado, é fundamental. Nós sempre fomos uma escola que tem uma abordagem participativa, a gente sempre criou processos e instâncias de interação para ouvir a família, e um espaço importante é a interação direta, que na pandemia acabou. Então, a forma que a gente encontrou de suprir essa defasagem é fazendo enquetes. A gente é tarado por enquete, faz enquete toda hora. No passado, algumas famílias até reclamaram disso. Ah, mas é muita enquete, é muita pergunta, a escola que tem que saber. Claro que existem aspectos legais, existem aspectos pedagógicos para os quais não cabe discussão. Às vezes a família não gosta, mas é uma decisão que tem que ser tomada pela escola. Mas todo o resto, a gente busca envolver, engajar a família, consultar e tomar a nossa decisão a partir dessa percepção dos professores, dos alunos e da família, da comunidade escolar como um todo. Então, a participação da família é, sim, fundamental e a gente busca engajá-los sempre e, nesse momento de pandemia, através da enquete. Em relação à segunda pergunta, eu acredito que sim, o ensino híbrido veio para ficar, com certeza, e a pandemia só acelerou isso. Aquilo que era uma tendência, por conta do Covid, é uma realidade. Então, é importante, não só para os gestores, mas, sobretudo, para os atores de uma escola, os professores, entenderem que a pandemia vai passar, uma parte das nossas práticas a gente vai descontinuar, mas uma grande parte do que foi aprendido precisa permanecer, porque são recursos importantes. Cada aluno aprende num ritmo e aprende de um jeito, e a tecnologia ajuda a personalizar o processo. Então, usar a tecnologia é sim, um apoio importante para essa personalização do ensino. E sem a tecnologia isso fica muito mais difícil. É possível também, mas é muito mais delicado, é muito mais desafiador. Fala um pouquinho também, a gente já está aí nos nossos, passamos os 25 minutos aí, finalmente, porque assim, o Colégio Anglo Moda, ele já tem uma metodologia, que é a metodologia Anglo, é isso que fala? O que essa metodologia foi favorecida com essas aulas? Porque já tem uma apostila, já tem um método, uma forma de fazer, né, o aluno aprender. E aí, o que vocês continuaram com isso? Tiveram que remodelar?
como que ficou? Os alunos têm, como é que fala? Eles têm que gravar vídeos entre eles, ou eles só assistem, apresentam como esse material para o professor, eles tiram foto, eles reencaminham, eles têm uma plataforma online para poder postar todo o material, como que funciona? É tudo isso. Sim, nós fazemos parte do sistema Anglo de ensino, e o sistema Anglo de ensino ele tem como o próprio nome diz, uma concepção de currículo e de método à disposição da escola e do professor. Mas é importante dizer que isso é um apoio e não uma camisa de força. Então, o professor... eu acho que um dos benefícios de você ter um sistema de ensino é que uma escola pequena ela não tem massa crítica suficiente para montar um currículo e um sistema de ensino. Você tem um professor de biologia, 2 professores de biologia. Então, é difícil, né? Se o professor de biologia gosta mais de genética, de repente ele não vê botânica, porque é a preferência dele. Então, quando você tem um sistema de ensino, isso tudo já está equacionado de acordo com referências da BNCC, daquilo que é cobrado no vestibular, e existem instâncias de controle, no caso, a gente tem avaliações externas. Aliás, hoje e amanhã, nossos alunos, a partir do 3º ano, estão fazendo essa avaliação externa, que é uma avaliação não só para os alunos, mas também para a gente. Porque como a avaliação é elaborada pelos autores, a gente consegue verificar qual está o nosso desempenho, quanto a gente está cobrindo daquele conteúdo que é previsto. Agora, isso é um apoio, não é uma camisa de força. No final das contas, o professor entra dentro de sala de aula, ele escolhe o que ele vai fazer, ele decide se ele vai ou não seguir as atividades sugeridas pelo ângulo, ou se ele vai seguir uma atividade, uma metodologia própria, que muitas vezes acontece, até porque nós temos professores que têm muita experiência, a gente preza muito pelo recrutamento, pela seleção, pela qualidade do corpo docente. Então, ele tem essa autonomia. Nós temos uma plataforma que faz parte desse sistema plural, os alunos têm acesso a todo o material que tem em forma física de forma digitalizada, e ele pode ele entrega essas atividades dentro da própria plataforma, às vezes como um texto, às vezes como um vídeo, às vezes como áudio. Isso vai dentro do direcionamento que o professor deu para a atividade, às vezes com uma foto, né? Então, isso realmente não tem um padrão, depende da diretriz, da demanda do professor. Entendi. Vamos aí chegando aos nossos finalmente. Aí vou fazer uma pergunta aqui, a última, né? Agradecendo o pessoal que chegou, a Raquel Dantas, que é professora do módulo também, o Gabriel Cabral, Vanessa Espina, Márcio Fraga, Paiva, Gabi Schumacher, que é minha aluna, Regiane Tarcísio, vai reunindo aí os nossos alunos que vão acompanhando também. A pergunta qual foi a principal dificuldade dessa questão de tecnologia? Eu acho que você já falou um pouquinho de internet, de conexão e tudo mais. E a outra pergunta, então, a principal dificuldade vencida, e quando acabar essa pandemia, o que você vai lembrar? O que você fez aí, Alexandre, como gestor? O que você vai lembrar desse período? Eu tenho dificuldade de pensar em um problema técnico só. Eu acho que são vários, né? Eu acho que a questão da oscilação da internet, ela é uma questão, porque, conforme eu disse, a gente fez uma série de investimentos na escola para tornar a emissão do nosso sinal estável e forte. Mas isso de nada adianta se a família na sua casa não tem uma internet estável. E a gente sabe que a internet não é estável por si só. Então, tem oscilações. Então, a experiência, por melhor que seja, a experiência, eventualmente, do aluno, ela sofre oscilações. A questão da câmera fechada também, que não é exatamente um problema tecnológico, mas é uma questão atitudinal, mas que compromete bastante aquilo que a gente falou do protagonismo do aluno, do engajamento na aula. É uma questão importante. Então, eu acho que tem várias questões técnicas que a gente ainda está aprendendo,
e que são um desafio. Agora, eu acho que, indo para a segunda pergunta, eu acho que os desafios nos fortalecem, né? É tranquilo a gente estar na nossa zona de conforto, mas quando a gente se depara com situações disruptivas, com situações que nos tiram da nossa zona de experiência, a gente é obrigado a estudar, a gente é obrigado a aprender, a gente é obrigado a buscar informação, e isso nos faz crescer. Então, é claro que isso demanda resiliência, demanda capacidade de levar a cacetada e superar. Tem pessoas que, em algum momento, ficam fragilizadas, e todos nós estamos fragilizados, cada um da sua forma. Mas, olhando, eu acho que quando tudo isso passar, eu com certeza não terei saudade, mas eu vou olhar retrospectivamente e tenho certeza que eu vou ter aprendido bastante, porque os desafios me impuseram muito esforço, muito estudo, muita humildade e muito aprendizado. Muito bom. Então, Alexandre, queria agradecer aí toda a participação de todo mundo, a sua, todos os esclarecimentos. Agradecer aos parceiros também do Litoral em Pauta, o Colégio Ângulo Moda é um dos nossos parceiros, a Câmara de Caraguá, a Escola de Música e Brasil Kids, grupos Focus Leader do Geraldo, que é coach, contador, o Instituto Você também, que é o Instituto de Desenvolvimento, com cursos bem bacanas do Vlad, da Vânia, a Aflorarte, espaço terapêutico também. Então, muitos parceiros aí, estamos nessa juntos, vamos passar por essa e vai ficar muito aprendizado por aí. Então, gratidão e até a próxima, então, né? Até a segunda que vem. Valeu! Saúde para você e para todos. Obrigado, Tá Bruna. bom. Um beijo. Até outro. Tchau. Eu vou disponibilizar essa live, eu esqueci de falar, no Facebook, no YouTube do Litoral em Pauta e no portal www.litoralempauta.com.br. Tá? Vai dar para rever então depois. Valeu, até. Um beijo.